toda a imprevisão do governo federal, desde o início, desde o primeiro dia, no combate à Covid, agora vem cobrando o seu preço de forma implacável. Ou seja, não apenas o fato de o governo não ter comprado as vacinas com antecedência, quando ainda havia possibilidade de uma compra e de entrega antecipada, mas também no negacionismo que tomou conta do governo federal e que gerou um antagonismo entre a postura negativa, negacionista do governo federal e a responsabilização, a responsabilidade assumida por governadores e prefeitos. Neste embate de opinião pública, os seguidores do presidente Bolsonaro conseguiram, através das redes sociais, atrapalhar a sociedade como um todo e fizeram com que a sociedade desse mais importância à manutenção das lojas, fábricas e empregos abertos do que à proteção individual, o isolamento, a higiene e o uso de máscara. Tudo isso agora, passado um ano, o Brasil completa 300 mil mortes, 300 mil vítimas, que muitas delas poderiam ter sido evitadas, porque hoje falta oxigênio, não houve previsão para a demanda que haveria de oxigênio em função exatamente do descontrole e da falta de política unificada de combate à pandemia, liderada pelo governo federal. Não houve previsão de nada. Hoje faltam medicamentos para intubação, faltam medicamentos sedativos, antibióticos, enfim, tudo que é necessário para o processo de intubação. E hoje nós temos praticamente 2/3 ou mais dos estados brasileiros em situação desesperadora, que mais de 20 dos 26 estados e Distrito Federal do Brasil estão numa situação caótica, sem vagas nas UTIs e com a exaustão dos trabalhadores do sistema de saúde. E, em função disso e da pressão que a sociedade começou a exercer, quanto à pressão e à mobilização das centrais sindicais, das organizações representantes de trabalhadores, não apenas públicos como privados, houve até uma mobilização de grandes economistas e grandes empresários do país que elaboraram uma carta que tem mais de 1.500 assinaturas e que, embora tenha chegado com um ano de atraso, levou o Congresso Nacional a ter que tomar uma posição. O presidente recebeu 2 duros recados, principalmente o do presidente da Câmara de Deputados, apoiado pelo próprio governo, que disse que nós chegamos a um limite e que a Câmara, o Congresso Nacional, não vai mais admitir desculpas esfarrapadas como justificativa para a situação que nós chegamos. E disse mais, disse que a partir desse momento, se o Congresso for chamado, ele vai ter que tomar medidas e medidas amargas, deixando no horizonte a possibilidade concreta, inclusive, de um impeachment para o presidente da República. E nós esperamos que isso, somado à pressão dos movimentos sociais, das centrais sindicais, da sociedade como um todo, possa determinar uma mudança radical, né, no enfrentamento da Covid. Hoje o Brasil é um pária mundial, levado por esse governo irresponsável, negacionista e criminoso. Os servidores públicos vêm sendo praticamente sacrificados, não apenas no combate diário e permanente contra a Covid, e a Confederação tem prestado todo tipo de apoio às reivindicações e às postulações nesse sentido, mas, paralelamente a isso, o governo federal tramita no Congresso Nacional um projeto de reforma administrativa que vai colocar mais possibilidades de congelamento de salários para servidores federais e a possibilidade de demissão sumária, independentemente da situação funcional, desde que a situação financeira esteja mal
e evidentemente que nós sabemos que todos os países estão enfrentando dificuldades financeiras em função dos gastos com a coronavírus, bem, coloca a possibilidade de redução de salários e demissão de pessoal. Tudo isso nesse momento em que os servidores públicos são praticamente os grandes combatentes de todo esse processo. Então, essa é uma situação muito difícil que vem impactando os servidores públicos e vem preocupando a CSPB e as nossas filiadas todas nos estados, né, para fazer, de um lado, o enfrentamento à pandemia, de outro lado, a defesa da integridade dos salários e das funções do serviço público.